Jonas, capítulo de número 2, só o primeiro verso. Jonas, capítulo de número 2, o primeiro verso diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Muito obrigado, querido. Diga comigo: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Pai, nesta noite nós já ouvimos testemunhos, já ouvimos tantas coisas, já louvamos a tua grandeza, a tua glória, a tua graça, a tua magnitude. E nós, ó Deus, estamos agora na expectativa de ouvir a tua palavra que vai ser ministrada nos nossos corações. Eu quebro todo o arco, eu corto toda a lança, eu queimo e despedaço todos os carros no fogo, declarando a liberdade aos cativos e oprimidos nesta noite. Que a tua palavra vá de encontro agora, como uma flecha que tem direção a este coração. Esta mente, Senhor, agora ela está tomada pelo teu espírito. Todo espírito de dissertação, todo espírito de incômodo, de inquietação, eu repreendo agora no nome de Jesus e libero o poder da tua palavra que vai ser ministrada, e que ela venha, Deus, fazer o que lhe apraz, porque ela é poderosa para realizar o que lhe apraz. Eu declaro nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, e quantos dizem amém? Se você disse amém, tome o seu assento. Jonas, capítulo de número 2. Quem já leu esse texto, quem já leu este livro, não é um livro grande assim. O livro de Jonas é conhecido como um dos profetas menores do Antigo Testamento, não porque ele seja menos, não porque a sua importância tenha sido não tão grande quanto os demais, mas porque Jonas escreve pouco. E o texto que nós lemos no capítulo 2 diz que orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, de dentro das entranhas do grande peixe. Jonas era um profeta, um homem escolhido por Deus dentro do seu povo. Jonas era o profeta de Deus em Israel, automaticamente israelita, escolhido por Deus para realizar uma missão especial. Deus, ao decorrer da história bíblica, ele vai chamando pessoas com um propósito e com uma missão específica. Jonas era um deles. E a sua missão era especial, a ponto de que Deus, o próprio Deus, instruiu Jonas a sair de onde ele estava para ir a uma cidade chamada Nínive. Diga comigo, Nínive. Nínive era uma cidade conhecida pela sua maldade. Talvez você já deva ter ouvido, já deva ter lido. Por que é que o Senhor leva Jonas a pregar uma mensagem a esse povo e sair da sua própria cidade para ir a Nínive? Porque Nínive era um lugar conhecido pela sua maldade. E Deus leva Jonas para pregar contra a impiedade que reinava ali. E a mensagem que Deus deu a Jonas, escute, eu quero dizer isso aqui em nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus está levantando aqui em Port Charlotte um povo que tem a mensagem do profeta Jonas. E Deus chamou a Jonas para pregar contra a impiedade que ali operava, a incredulidade, a maldade, a perversidade, a promiscuidade que imperava naquele lugar. E a mensagem de Deus para Nínive era clara. A mensagem que Deus passou para Jonas entregar era clara. Deus disse assim: diga aos ninivitas: arrependam
arrependam-se ou enfrentarão uma destruição. Não foi fácil para Jonas ouvir esta palavra. Não foi fácil para ele ouvir e aceitar esta palavra dura, porque cá entre nós, é bom quando vamos à igreja, é bom quando vamos ao culto e Deus levanta um homem de Deus, Deus levanta uma mulher de Deus, Deus levanta um profeta e uma profetisa para trazer uma mensagem de alento ao nosso coração, uma mensagem que vai de encontro às nossas necessidades, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai passar conosco pelo meio do vale, Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu creio que Deus é poderoso para abrir porta aonde nem parede existe. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu creio que Deus é poderoso ao ponto de você entrar na igreja todo quebrado, todo estraçalhado pelas amarras do inimigo, pelas artimanhas de Satanás, e Deus usar o pastor, Deus usar o pregador, Deus usar o irmão ou a irmã para dizer para você: Deus está fechando uma sepultura, Deus está abrindo agora um caminho para você passar, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu creio que Deus faz isso, temos experimentado, mas é duro, é difícil para nós, seres humanos, ouvirem uma mensagem: arrependam-se ou enfrentarão a minha mão. Lembre-se, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Se você vai morar no céu, meu irmão, comece a pensar agora. Se você vai morar no céu, quer viver lá nas mansões celestiais e andar em ruas de ouro, é melhor começar a pensar agora em viver uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus, uma vida de arrependimento, porque no céu não entra pecado, no céu não entra mentiroso, no céu não entra idólatra. No céu, sabe quem é que vai entrar? Aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem compromisso com a obra de Deus, e quando o Senhor fala, ele ouve a sua voz. Quantos podem adorar esse Deus? No entanto, Jonas não quis obedecer à voz de Deus. Ao invés de ouvir a voz do Senhor, o que ele faz? Ele fugiu. Ele corre em direção... eu estou sentindo Deus aqui, gente. Ele corre em direção oposta, embarcando em um navio com destino a Tarsis. Jonas pensou que poderia escapar da presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, olha para mim. Você pode até correr de Deus, você pode até tentar pensar em fugir do Senhor, mas de Deus ninguém se esconde. Deus encontrou a Jonas e disse: Jonas, ouve esta palavra, porque é melhor para você. Enquanto Jonas estava no navio, o texto sagrado vai dizer que uma tempestade se levantou. Quando você foge ou tenta fugir da presença de Deus, Deus vai permitir que tempestades se levantem. É sério isso. É duro isso, porque tem muita gente que só vem para o evangelho quando Deus lhe mostra que não tem como duelar com Deus. Tem muita gente que está tentando uma queda de braço com Deus, mas eu tenho uma boa notícia para mandar para o inferno: os braços do Senhor, eles são poderosos, e não existe homem no mundo que possa duelar contra Deus. E ele entra no barco, e logo quando ele começa a navegar, uma tempestade terrível se levanta.
Os marinheiros temeram pelas suas vidas e buscaram a ajuda dos seus deuses. Jonas, por sua vez, ele reconheceu que a tempestade era um castigo de Deus por causa da sua desobediência. Uma coisa nós estamos buscando de Deus aqui nesse lugar, é sermos cheios de Deus. Uma coisa nós estamos buscando aqui nesta casa todos os dias, e eu louvo a Deus por isso. O Senhor tem nos dado homens e mulheres que querem buscar a presença de Deus. Houve dias que eu mandava mensagem para um, mandava mensagem para outro, ligava para um, ligava para outro, dizendo: eu estou procurando um companheiro, uma pessoa que venha orar comigo. E pasme, muitas vezes eu não encontrava. Mas o Senhor, por esses dias, e quando eu digo dias, são meses, tem levantado um povo aqui com sede de Deus. Tem levantado aqui um povo que ora de madrugada, que chega em casa, pastor Luiz, cansado do trabalho pesado, da pintura, da construção. Chega cansado em casa e larga tudo e abre mão de tudo, de uma cama que está gritando o seu nome, e ele vem para orar. Sabe por quê? Porque ele tem fome de Deus, tem fome da palavra, tem fome daquilo que Deus está realizando nesse lugar e na sua vida. E eu declaro sobre Pochale: pode se levantar o inferno, mas o Senhor colocou aqui neste lugar um povo destemido. Vai adorando a Deus, porque no seu glória a Deus, Deus vai liberando sobre a sua vida aquilo que Ele já prometeu para você. Um povo que busca a Deus em santidade. Enquanto Jonas estava no navio, a tempestade era terrível. A tempestade se levantou para matá-los. Os marinheiros temeram por sua vida e buscaram a ajuda de seus deuses. Porém Jonas reconheceu que aquela tempestade era um castigo de Deus por conta da sua desobediência. Olha para mim, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o escritor usou a palavra grega ketos, K-E-T-O-S, ketos, para peixe, que na tradução original do grego para o português, do latim para a Vulgata, quer dizer monstro do mar. Em Jó capítulo 41 verso 1, alguns biblicistas usam a palavra Leviatã, uma espécie extinta de um peixe grande chamado cachalote. E no ventre deste peixe grande, deste monstro do mar, deste cachalote, Jonas experimentou o desespero. Porque ouvir pregar é uma coisa, ler é uma coisa. Agora coloque-se no lugar de Jonas. Ele sabia que ele estava desobedecendo, ele havia desobedecido a voz de Deus, e por causa da desobediência Deus manda uma tempestade. E ele diz para os marinheiros: não façam mais nada, eu sou a causa do problema, me lancem no mar, e o problema e a tempestade cessará. E foi o que aconteceu. Quando Jonas é lançado no mar, o peixe grande vem, abocanha-o e o engole. Jonas experimenta o desespero. Mas só que uma coisa nós precisamos entender, é que sendo engolido pelo grande peixe, experimentando o desespero, Jonas também, ele encontrou a graça de Deus. Porque imagine só, meu irmão, como é que um homem sobreviveria
numa situação como aquela se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Eu venho aqui para dizer para você que quem sabe o seu problema está aparentemente como o problema de Jonas. Você foi engolido. O problema te engoliu. A tempestade estava tão forte no seu barco, e você reconheceu que precisava de mudança. Você reconheceu que precisava de uma vida nova, uma experiência com Deus. Você reconheceu que precisava de arrependimento. E um dos frutos que nos leva ao avivamento, e aqui eu vou bater pesado nessa tecla, jovens, irmãos, irmãs, igreja de Port Charlotte, se queremos viver um verdadeiro avivamento aqui neste lugar, devemos passar pelo caminho do arrependimento. Arrepender não é remorso. Arrepender é, uma vez que reconhece que cometeu um erro, abandonar e viver uma vida na prática da abundância, na prática da graça, na prática do louvor, na prática da devoção. Quem vai entendendo dá glória a Deus, porque quem é arrependido adora, quem é arrependido reconhece, quem é arrependido, ele faz barulho por gratidão a Deus. No ventre do peixe, Jonas experimentou o desespero, mas também encontrou a graça. Por que aqui, pastor, o senhor diz que ele encontrou a graça? Porque o texto diz que de dentro do ventre do peixe, Jonas orou fervorosamente. E aqui eu vou te dar um conselho, e aqui eu vou te ensinar algo. Sabe por que os países mais abençoados financeiramente são os países que são mais frios espiritualmente? Porque não tem necessidade. Nós somos uma igreja muito mal acostumada, porque o que você quer, você tem. O que você precisa, você pega o seu dinheiro ou o seu cartão de crédito e vai e usa. Mas se você vai para lugares como a África, como lugares onde ainda existem irmãos evangelizando dentro da janela 1040, você vê um povo ali, meus irmãos, que não tem cartão de crédito que ajude a eles, porque não tem dólar, porque não tem ouro, não tem euro. Mas aonde existe um povo que não tem força monetária, sabe onde é que está a força deles? O salmista disse que a minha força, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque muita gente, pastor Silvani, está acostumado a depender do dólar. Tire o dólar do homem, tire a saúde e verá onde está a sua força. Mas nesta noite nós vamos dizer para esse Deus deste século que ele não tem domínio sobre nós. Não é o euro, não é a prata, não é o ouro, não é o mamon, não é as riquezas deste mundo. É com riqueza ou sem riqueza, é com dinheiro ou sem dinheiro, é com é com saúde ou sem saúde, nós vamos glorificar e adorar a Deus. Do ventre do peixe ele orou fervorosamente, pedindo perdão e prometendo obedecer a Deus. 3 dias e 3 noites se passaram. Sabe o que acontece? Nem o peixe, nem o peixe conseguiu segurar Jonas dentro do ventre. Primeiro porque é um apontamento, é uma aponta para Cristo, que disse que
que necessário seria que o Filho do Homem descesse às mais profundas profundezas da terra, para que ao terceiro dia ele se levantasse. Mas eu vejo aqui que nem o peixe resistiu à oração de arrependimento, nem o peixe resistiu ao poder de Deus, à graça de Deus, à vontade de Deus, o poder de Deus, e cuspiu, vomitou Jonas na praia. Ele ora fervorosamente, pedindo perdão e prometendo obedecer a Deus. 3 dias depois, o peixe vomita Jonas da praia, e Deus lhe deu uma segunda chance. Diga comigo, segunda chance. Deus é um Deus de segundas chances, e você vai entender isso. Por quê? Porque Deus diz para ele ir novamente a Nínive para pregar a mensagem de arrependimento àquele povo. Olha só, se você está com a sua Bíblia aberta, Jonas capítulo 3, verso 1 em diante, disse assim: porque Deus, olha só gente, porque Deus, quem é que entra aqui na história? Deus se importava tanto com Nínive, porque o Senhor Deus enviou um mensageiro para pregar uma mensagem de arrependimento aos ninivitas. Olha o que o texto diz: e veio então a palavra do Senhor segunda vez. Quantas vezes? Segunda vez, a Jonas, dizendo: observe que o Senhor torna a falar com ele, dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E aí eu lhe faço uma pergunta: por que é que Deus se preocupava tanto com essa cidade? Por que é que Deus insiste tanto com essa cidade? Será que Deus não poderia ter permitido que o omisso Jonas, o mentiroso, o traidor, porque isso é uma traição, se alguém fizer um pedido e você fizer o contrário, você está traindo ele. Deus poderia ter permitido Jonas ter ficado esquecido até morrer dentro do ventre do peixe, mas Deus permitiu que o peixe o voltasse para a terra, para que ele continuasse a sua chamada, para que ele obedecesse a voz de Deus. E a minha pergunta, para que você entenda, pense, raciocine comigo: por que é que Deus enviou Jonas a Nínive? O que tinha em Nínive, gente? O que estava acontecendo ali que Deus precisava enviar alguém ali para pregar para aquele povo? Sabe por que Deus envia Jonas para pregar aos ninivitas? Porque aquele povo, o povo daquela cidade, eles tinham costume de torturar profetas. Eles eram especialistas em torturas. Os ninivitas eram conhecidos como os ladrões daquela região, que invadiam casas e despojavam outras regiões. Os ninivitas eram sanguinários, matavam por prazer. Quem entrasse em Nínive e não tivesse conchavo com eles, eles cortavam os pés e as mãos, as orelhas e narizes, e vazava os olhos daqueles que eles faziam cativos.
E se não bastasse toda essa atrocidade humana, os ninivitas faziam pirâmides com as cabeças dos prisioneiros. Eles serravam as pessoas ao meio e faziam escalpo delas, e ainda assim jogava óleo fervendo sobre a pessoa. Quando não arrancavam a pele das pessoas viva, era um povo terrível. Mas Deus queria fazer uma obra aos ninivitas. Deus queria pregar aos ninivitas. Deus queria que alguém fosse lá e pregasse para eles. Observe isso. No entanto, quando nós lemos o texto, vemos que o próprio Jonas, que sabia que era perigoso ir a Nínive, ele temeu, porque ele sabia, se chegasse lá, se ele não tivesse a proteção de Deus, ele seria um candidato a passar por todas essas atrocidades. Então nós vemos que Jonas, ele olhava para Deus. Sabe como é que Jonas olhava para Deus quando ele recebe a palavra e vai no caminho? Ele diz assim: não, Deus é um Deus compassivo. Deus está com raiva, mas esta raiva vai passar. Deus é misericordioso, Deus é longânimo e grande em sua benignidade, e que se arrepende do mal, e que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, perdoando o culpado quando não precisa de agir com tanta severidade. Mas Jonas estava fugindo do seu compromisso de pregar o arrependimento, e por isso ele havia fugido para a terra de Tarsis, quando ele fora compromissado, comissionado pela primeira vez de ir e pregar a Nínive. E você sabe o que acontece? Pelo que parece, quando você lê o texto, você consegue observar que Jonas era tipo um profeta meio que omisso, aquele que só gosta de profetizar bênção, aquele que só gosta de profetizar que Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Profeta que é profeta, ele ouve a voz de Deus, seja para profetizar bênção, ou seja para profetizar arrependimento. E nós precisamos entender: Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua obra, e Deus tem compromisso com o seu espírito. Entenda isso e diga glória a Deus. Parece que Jonas era meio omisso, sabia das maldades, sabia das crueldades, mas botava meio que pano quente nos erros dos ninivitas. Prova disso que quando o Senhor falou para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Infelizmente existem muitos nos nossos dias com uma mensagem que dizem por aí, não vou dizer onde pregam, mas você sabe. Se você ligar o seu computador, você sabe que tipo de mensagem que eles pregam e aonde eles estão pregando, dizendo que Deus é amor e não vai enviar seus filhos para o inferno. Isso é mentira do diabo. Não caia nessa onda. É melhor você se arrepender, é melhor você buscar a Deus e largar o mal que te cerca, do que sofrer as consequências da mão do Senhor. Deus não diz que vai jogar ninguém ao inferno, mas Ele vai condenar aqueles que viram as costas para Ele. A Bíblia diz que Deus é um Deus de oportunidades, e Deus dá oportunidade ao homem para se arrepender dos seus maus caminhos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, é o texto áureo para que nós possamos entender que aonde há arrependimento, há a misericórdia. Não tente esconder o seu pecado debaixo do tapete. Não tente esconder uma vida dúbia do seu pastor. Não tente viver uma vida de falsidade, uma vida de santidade aqui. Lá fora o pau quebra. Mas viva uma vida de santidade diante do Senhor, porque segundo Crônicas disse: o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Por que tu não prospera? Porque tu vive uma vida pecaminosa, tentando esconder do seu pastor, tentando esconder da liderança, quando você está sozinho no seu quarto, quando você está sozinho na sua casa, quando você está sozinho no seu ambiente, que só você na sua mente é só você e você, mas é você e Deus. Agora observe, eu entendo que a mão de Deus é poderosa. E por que é que Deus não destruiu a Nínive? Por que é que Deus não destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra a princípio? Porque Ele iria fazer, porque estava dando oportunidade para ver se encontrava um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele lugar, para que Ele poupasse. A Bíblia diz que quando Deus encontra um homem, quando Deus encontra uma mulher, Ele para tudo, Ele para toda a sua obra, Ele para tudo que Ele vai realizar por conta de uma pessoa. E se Deus levantar alguém aqui, eu digo como profeta de Deus da sua vida, sobre a sua casa, dentro da sua casa: pastor, eu vivo uma vida toda miserável, parece que eu herdei isso do meu pai, parece que eu herdei isso da minha mãe, parece que eu herdei isso dos meus antepassados. A palavra de Deus diz: se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que é que Deus não destrói a Nínive? Olha comigo aí, carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso de número 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Sabe o que é que eu vejo? A mão de Deus ainda não caiu sobre alguém, a mão de Deus ainda não pesou sobre alguém, porque Deus encontrou arrependimento dentro da casa, Deus encontrou esperança dentro da sua família, Deus encontrou um homem que vai ouvir a voz de Deus e ele vai se arrepender, porque Deus não quer que o homem se perca, mas Ele dá oportunidade para aquele que está no pecado voltar e se reconciliar com Ele. E eu encerro dizendo o seguinte, por conta do horário. No verso 10 do capítulo 3 da carta do apóstolo, da epístola de Pedro, ele diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11: havendo pois de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha o verso 13: mas nós, quem, gente? Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu tenho boa notícia para você nesta noite, Port Challenge. Eu tenho boa notícia para você nesta noite, meu irmão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça de Deus. Levanta a mão só quem vai morar no céu, só quem aguarda as promessas de Jesus. Eu encerro dizendo: a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, é a mais longa
de todas as outras dispensações. Vou repetir: a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, é a mais longa de todas as outras. Por quê? Porque Deus dá ao homem a oportunidade de se arrepender. A mensagem de João Batista foi essa: chamava os escribas, os fariseus, os doutores da lei de raças de víboras. Você imagina você chegar e falar para alguém: ô víbora, ô cobra. É isso que João estava dizendo: sua cobra, sua víbora, sua serpente, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Deus queria destruir a cidade de Nínive devido à sua maldade e o seu pecado, mas também, não se esqueça disso, Deus estava disposto a perdoar-lhes, ou a perdoá-los, e mostrar misericórdia se os habitantes se arrependessem e mudassem os seus caminhos. Quando Jesus foi indagado pelos fariseus, quando Jesus foi indagado pelos saduceus, pedindo um sinal, Jesus lhes disse que o único sinal que eles veriam, que o único sinal que eles precisavam, era o sinal do profeta Jonas. Mateus capítulo 16, Jesus disse assim: um dia em que os fariseus e os saduceus foram ter com ele, colocado ele à prova, pedindo que ele mostrasse o sinal, Jesus responde: vocês sabem que o céu é vermelho? Vocês sabem que o céu fica vermelho à tardezinha, significando um bom tempo para a manhã seguinte? Céu vermelho pela manhã é mau tempo para o dia inteiro. Contudo, não sabem ler os sinais dos tempos. Pede esta geração má e adúltera um sinal, mas não receberá nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Então os deixou e foi embora. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que por causa da misericórdia de Deus, os maus e perversos e sem arrependimento não verão nenhum sinal da parte do Senhor, a não ser que se arrependam. Nessa noite, eu venho dizer para você que eu creio com todas as minhas forças que o que Deus está fazendo aqui nesse lugar é algo único, é algo ímpar, é algo que para muitos não viram. E eu vou dizer mais: veremos coisas que nem nós que achamos que já vimos muito, veremos, porque o que Deus quer fazer é coisa grande. Eu estava orando esta semana, eu vim aqui essa semana na igreja para orar na parte da tarde quase todos os dias. Quando eu entrei aqui, a minha mente me fez imaginar tantas coisas que nós já vivemos aqui, e eu sei que nós vamos experimentar coisas grandes. Não pense você que esse pastor aqui está limitado àquilo que ele já viu no passado, porque eu não coloco Deus e não vou colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Se você serve a esse Deus, ó, meus pêsames, o meu Deus é muito maior.
Quando eu penso que eu já vi tudo, ele diz assim: você não viu é nada. Quando eu penso que eu já experimentei tudo, a Bíblia diz assim que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que está reservado. Eu vou experimentar coisa grande de Deus. Essa igreja vai experimentar coisa grande de Deus. Eu estou liberando no mundo espiritual coisa grande sobre a sua vida. Eu vou liberar, porque Deus já falou comigo que vai acontecer milagres aqui espontâneos. Ossos vão ser colocados no lugar, enfermidade vai sair, a pessoa vai expelir o câncer, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é maior. E quando eu entrei esta semana, Deus, a palavra bateu no meu peito e disse: abra Jeremias, meu filho. Eu estava vindo no corredor e o Senhor disse: abra Jeremias. Eu disse: Senhor, qual é o texto? 33:3, rapaz. Eu disse: Senhor, eu conheço esse texto. É porque tu conhece mesmo que eu quero que você se lembre. E eu comecei a recitar: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É hora da igreja começar a anunciar. Fica de pé comigo para dar glória. Sei, amar. É hora de você andar na sua casa profetizando Jeremias 33. Deus, eu andava perdido, eu andava vagando, eu andava distante, mas o Senhor diz assim: se você começar a clamar, eu vou fazer como eu fiz como Nínive, eu vou perdoá-los. Se você se arrepender, eu vou perdoar. Eu vou profetizar sobre você que quando você levantar a sua voz, que quando você começar a orar, Deus vai começar a usar você. Deus vai usar você dentro da escola, Deus vai usar você dentro do high school, Deus vai usar você dentro da sua casa. Deus vai fazer coisa grande. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. De repente eu abri a minha Bíblia noutra versão e não está dizendo clama, mas está dizendo invoca. Aquele que invoca, clamar é uma coisa, invocar é diferente. Por quê? Porque quando eu clamo, o céu ouve, eu falo alto. Mas quando eu invoco quando eu invoco a presença de Deus, o mal tem que sair. Eu invoco o Senhor, ou eu invoco a Baal, eu invoco a Deus, ou eu invoco ao diabo. Ei, ao Deus a que você invocar, Ele vai responder. Levanta a sua mão e adora. Desta igreja se posicionar. É hora de você se posicionar e dizer: Senhor, eu vou começar a invocar o Senhor dentro da minha casa. Desliga essa televisão, desliga essa internet, saia dessa vida dúbia, saia do pecado e levante um altar de adoração, levante um altar de invocação. Eu vou dizer mais: sabe por que Deus vai usar esses meninos com autoridade? Porque eles estão entendendo que é melhor invocar a Deus. Eles estão tendo uma vida de santidade, de busca a Deus. E quem invocar o nome do Senhor, levanta a sua mão comigo e diga: Deus, eu quero te invocar. Eu vou fazer algo aqui. Me dá 2 minutos. Quem nessa noite sentir vontade no seu coração de dizer: Senhor, eu quero invocar o teu nome mais de perto, eu quero ver milagres na minha vida, eu não estou satisfeito da vida que eu estou levando, mas eu me arrependo nesta noite, e o pastor diz: se eu invocar, o Senhor vai ouvir. Eu quero que você saia do seu lugar e eu vou orar por você, enquanto o grupo de louvor corre aqui para a gente cantar, e eu já vou encerrar e vou orar por você, porque aquele que invocar o nome do Senhor, isso, venha para frente, venha dizendo: Senhor, isso, sai do seu lugar e diga: Senhor, eu quero te invocar a partir de hoje. Ei, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá salvação na tua casa.